Este vídeo da Academia Atlântico é mais uma das pílulas filosóficas. E o tema que a gente vai tratar hoje é sobre até que ponto a filosofia implica numa mudança de vida, de comportamento daquele que filosofa. Você pode dizer que a filosofia não traria somente, vamos dizer assim, uma mudança na parte do conhecimento, na parte intelectual, nas faculdades intelectuais do sujeito, mas que exigiria também uma mudança interior moral, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa nos grandes autores da filosofia, aqueles pensadores que marcaram época, né, que de certo modo, vamos dizer assim, abriram caminho, né, muitas vezes gerando inclusive discípulos, né, pessoas que continuaram a filosofia deles, as desenvolveram, a gente nota que alguns, efetivamente, vamos dizer assim, na transmissão da filosofia, eles exigiam dos seus alunos que esses alunos passassem por uma série, vamos dizer assim, de exercícios, muitas vezes, inclusive ascéticos, né? Um esforço físico que deveriam fazer para domínio das próprias paixões e também o exercício das virtudes, né? Então, Pitágoras é um exemplo clássico disso, né? Havia uma escola, né, e que essa escola exigia, né, implicava uma série de regras a quais esses alunos se submetiam, regras de comportamento, né, a partir uma vez vivendo aquilo, eles estariam aptos, né, a se abrir para o conhecimento filosófico. Platão também é um filósofo, quando a gente lê, a gente nota claramente, né, a proximidade entre, vamos dizer assim, uma vida que seja uma vida reta, uma vida moralmente boa e o próprio exercício do filosofar. Nesse ponto, né, Platão, ele mesmo um discípulo de Sócrates, que é outro pensador no qual essa unidade entre vida e pensamento é muito marcante, né? Me parece também que há muitos outros filósofos que vão nessa linha. Nos tempos mais modernos, né, assim que eu me recordo imediatamente, há dois filósofos do século XIX, muito diferentes um do outro no conteúdo do seu pensamento, mas ambos, né, propunham um modo de viver aliado à filosofia. Então, aí a gente pode falar do Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, e o Nietzsche, o filósofo alemão, né? Então, os dois, né, além de propor um pensamento, demandavam também uma mudança de comportamento daqueles que os ouviam, aqueles que viviam a filosofia deles. Então, também já li, né, é um filósofo que eu conheço pouco, mas parece que Foucault também seria um filósofo que haveria essa ligação entre modo de vida e filosofia. Agora, outros filósofos, parece que essa não é tão estreita, né, essa união entre vida moral e filosofia. Um autor que é muito importante, né, eu gosto muito deles, né, o meu preferido talvez, né, tirando Tomás de Aquino, mas seria ele, Aristóteles. Aristóteles escreveu um livro sobre ética, dos mais importantes tratados escritos jamais feitos a respeito dessa disciplina, que é justamente uma disciplina a respeito do bom viver, mas Aristóteles não me parece, né, assim, que ele fale tanto assim de um modo de vida que seria exigido para poder se filosofar. Ou ao menos, se isso está ali presente, não é com a mesma força que a gente encontra, né, de uma forma tão evidente como está em Platão. Na filosofia moderna, muitos autores, vamos dizer assim, vão cada vez, não digo distanciando mais, mas preocupando-se pouco, né? Ainda que praticamente todos os grandes filósofos, né, mesmo da modernidade, vão tratar da ética também, a ética frequentemente é um capítulo, né, separado do filosofar em geral. É um campo da filosofia, mas não é que para você chegar à verdade você tem que viver aquelas virtudes ou ter aquele tipo de comportamento, né? Kant para toda a ética e vários mais. Como é que fica essa questão, né? Quer dizer, é necessário uma vida moral para se poder refletir filosoficamente? Então, acho que em si, né, a filosofia é primordialmente uma virtude ligada ao intelecto do ser humano. Então, a gente poderia pensar, sim, né, em uma pessoa que intelectualmente filosofasse, chegasse à verdade de uma forma teórica, e essa pessoa não precisaria necessariamente ter uma vida moral correta. Ao contrário, né, pode até acontecer que a filosofia seja um primeiro passo para ela refletir a respeito da própria moral, sem ela mesma, num primeiro momento, ser alguma pessoa reta, né? Alguma pessoa virtuosa, né?
Então, teoricamente, me parece que sim, e realmente haveria essa dissociação entre o filosofar e a vida moral, né? Agora, também é necessário reconhecer que na prática, nós seres humanos, ainda que sim a filosofia está ligada principalmente à nossa dimensão racional, nós somos, vamos dizer assim, um complexo em que entra a inteligência, a vontade, os sentimentos. Também a nossa inteligência, pela sua própria fraqueza, ela facilmente é levada para acreditar aquilo que se quer. A vontade influencia na prática o nosso pensamento, né? Então, ainda que a filosofia seja primordialmente algo intelectual, me parece que não há dúvida de que uma vida moral facilita para aquela pessoa, vamos dizer assim, admitir a verdade que aparece diante dela. E sem essa retidão moral, por mais inteligente que seja alguém, é muito provável que sem a retidão, mesmo se deparando com a verdade, aquela pessoa pode aceitá-la, né? Daí provavelmente vai, inclusive, retificar a vida, se não de um modo imediato, mas entrar num caminho disso, ou ao contrário, né? Pode haver facilmente a tendência a distorcer a própria verdade que se descobriu para que ela se encaixe num modo de vida que foi escolhido pela vontade e não pela inteligência previamente. Então, sim, me parece que há uma dissociação entre vida moral e vida filosófica em termos abstratos, em termos genéricos, e que uma pessoa ruim, moralmente falando, pode ser um bom filósofo, pode escrever coisas interessantes, pode descobrir verdades. Agora, a longo prazo, a ausência de uma retidão moral pode sim prejudicar a filosofia daquela pessoa.